Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa. O Carlos. Salve. Vou fazer uma coisa, não sei se faz sentido a gente mutar todo mundo ou não. Quem estiver me ajudando, por favor, eu não sei se vale a pena. Ou a gente combina, né? Vamos lá, não precisamos disso. Acho que estamos em um grupo pequeno e dá para a gente segurar. Peço que vocês coloquem seus computadores no mute. Boa noite para vocês. É um prazer estar aqui com todos, e principalmente com a Valéria, com as Valérias e com o Renato, com o auxílio aqui do meu amigo Tonon, para a gente falar do tema que nós escolhemos, que é a importância da cultura empresarial e as suas conexões, os seus desdobramentos com transformação digital. Nós somos Vamos lá, Carlos. Isso aqui tem que andar. Como é que isso aqui anda? Ah, está aqui. É aqui embaixo. Bem-vindos ao nosso toque. Nós somos um grupo de pessoas, de profissionais, e aqui acredito que todos, em sua grande maioria, fazem parte do nosso grupo CCO, Chief Culture Officer. Nós somos profissionais que estão preocupados em entender e trabalhar os elementos comportamentais e de relacionamento que o ser humano tem, né, e seus impactos no sucesso dentro das organizações. Esse toque foi uma ideia da Valéria Brandini, que num dia aí, há umas 2 semanas atrás, sugeriu que a gente fizesse um toque. E aí eu abracei a ideia junto com ela e a gente, então, organizou isso com o Renato, com a Valéria Queiroz e eu. Tá? Então, somos nós 4. Eu não vou falar da mini bio de ninguém para a gente não ficar muito longe na nossa conversa. Tá? E a ideia é que nosso primeiro toque, então, nós vamos estar falando. Primeiro, a Valéria vai começar, então, falando o que é cultura empresarial. Depois, o Renato vai falar sobre transformação digital no contexto da sociedade 5.0. E a Valéria vai falar das pequenas ações no contexto de sociedade de rede e como isso como a gente pode aprender com o que aconteceu, com o vírus que aconteceu. Eu, como moderação, vou estar olhando para o tempo e no final do nosso bate-papo a gente pretende ter perguntas e respostas. Então é isso. Vamos lá. Muito bem-vindo a todos. Boa noite. Valéria Brandini, é com você, professora. Boa noite, gente. Quando fala Valéria, eu olho, não sei se sou eu, se sou a Queiroz, então pode ser Queiroz e Brandini. A Brandini, Poxa, estou tão feliz de ter todo mundo aqui, porque eu estava falando, eu sou uma grande festeira, né? Eu adoro festa, coisa de antropólogo, eu gosto de celebração, eu gosto de festa, eu gosto de gente. Então, eu sempre pensei, eu sempre agi assim, as minhas melhores festas sempre foram as mais despretensiosas. Sabe aquela coisa, olha, você chama meia dúzia de pessoas, vamos. Quando você vê, armou-se a festa, tem alguém com o microfone aberto? Armou-se a festa e tá super legal. Aqui eu acho que foi a mesma coisa, né? O grupo CCO, que é Chief Culture Officer, só explicando um pouquinho mais, tem a ver com a obra do Grant McCracken, que é um antropólogo empresarial. O Grant McCracken, falando rapidamente, é um antropólogo do consumo e essa é uma das minhas áreas. Então, ele começou a perceber que existe uma função dentro das empresas, tanto para o campo da construção de marca, do entendimento do consumidor, quanto para a área organizacional, que é o entendimento da cultura. Então, assim, eu não sou CCO, né? Porque CCO é um cargo C-level numa empresa, né? Eu sou consultora e tudo mais, mas a ideia do grupo era justamente juntar pessoas que tivessem interesse, né? E pessoas das áreas mais diferentes, né? E com perspectivas mais diferentes, para a gente trabalhar essa questão da cultura. E quando eu tive a ideia de fazer o evento, uma das coisas é porque eu conversava com o pessoal e percebia que quando a gente fala de cultura, o entendimento
ele é muito vago, né? Que o termo cultura, as pessoas podem pensar, nossa, uma pessoa culta, ou então cultura, cultura brasileira, né? Então eu pensei, poxa, a gente podia fazer um primeiro evento para trazer o tema e depois trazer, e trazendo diferentes pessoas para falar das experiências dela com o tema. Então, sem me alongar, eu vou passar aqui uma primeira... A sua apresentação, sim. Sim, a minha apresentação. Eu fiz uma coisa simples e busquei, vou tentar ir direto ao ponto, tá? Traçando algumas delimitações, como é que eu posso dizer? Traçando alguns pontos fundamentais da questão da cultura empresarial e de consumo, para depois seguir com o pessoal. Bom, primeira confusão. As pessoas muitas vezes não sabem a diferença entre cultura e sociedade. E não é problema nenhum, ninguém é obrigado a ser expert em nada. Mas, a partir do momento que a gente está falando sobre cultura, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todos os animais vivos, né, as criaturas do mundo orgânico vivas, os animais, os insetos, têm sociedades. E uma sociedade é um sistema que opera com base numa estrutura e numa hierarquia, que aqui nesse caso, eu estou falando de formigas, essa estrutura é definida biologicamente, tanto que a gente vê que ali você tem a rainha, ela nasce com uma estrutura biológica, o rei com uma outra e as operárias com uma outra. Por exemplo, se uma operária quiser ser rainha, ou quiser ser trans, ou mudar de função, ela não consegue, porque é uma sociedade que funciona, poxa, como funciona? Funciona às vezes melhor do que a nossa, né? Mas é uma estrutura determinada biologicamente. Isso aqui, por exemplo, agora que eu estou mostrando, são abelhas. Na sociedade das abelhas, olha o tamanho da rainha, da operária e do zangão. Né? É curioso perceber que nessa perspectiva de sociedade, a coisa é desenvolvida biologicamente e não tem como mudar. Essa sociedade funciona. Porém, nós somos a única sociedade, a nossa sociedade, a sociedade humana, é a única que opera com base na cultura, onde, ao invés do biológico, não que o biológico também não tenha uma influência, mas na cultura, a estrutura, o sistema e as hierarquias são definidos por valores. A gente está vendo aqui uma imagem de jovens universitários orientais. Isso, a forma de reverenciar, a ritualística, o padrão de comportamento, o código de valores, é determinado como, por que eles estão, de repente, nessa posição de se envergar, né? de se submeter, porque isso, naquele momento, tem a ver com cultura. E eles estão nessa posição, reverenciando os professores. Por exemplo, os meus alunos muitas vezes só falta me tacar coisa na cabeça, né? Bem diferente do que é no Brasil. E a cultura, ela é chamada muitas vezes de segunda natureza. Por quê? Porque aquilo que para nós, seres humanos, está intrínseco à dinâmica da natureza, da economia, por exemplo, se eu for perguntar na nossa sociedade, na sociedade ocidental, quem é a pessoa mais rica? Será a pessoa que tiver maior acúmulo de bens, certo? Mas não entre os trobiandeses, que tem o kula, que é um ritual que na cultura deles estrutura
toda a sociedade. E o Kula nada mais é do que um ritual onde eles desenvolvem esses colares, como a gente está vendo na mulher segurando aqui do lado esquerdo, é um colar. E eles fazem uns rituais onde eles mandam de grupos para grupos e de indivíduos para indivíduos por esses barquinhos. E a questão é, a pessoa mais rica e poderosa desta sociedade é a pessoa que consegue conceder um maior presente. Não é acumular para si, é dar para o outro. Então, a gente pode ver o que a cultura, o que a antropologia, no caso, mostra. Que a cultura, muitas vezes, consegue ser mais forte do que a própria natureza, porque ao invés de acumular para si, dentro de uma determinada cultura, o código de valores que estrutura a identidade e os processos do grupo não é acumular para si, mas sim oferecer para o outro, certo? Então, as sociedades humanas, né, como a sociedade é esse topo do iceberg que a gente está vendo. Nas sociedades humanas, as civilizações, organizações são definidas por estruturas de ordem cultural que nós não percebemos. É como se a cultura fosse um software que, infelizmente, não é que nem Matrix, né? Não dá para atualizar, não dá para fazer upload, e aquele software vai definir como é que a gente acessa o código da realidade. Porque a cultura, aí dizendo em termos de sistemas, talvez não como um software, mas ela é um código. E ela é um código que permite que a gente tenha uma leitura da sociedade, né? A cultura é esse código estrutural, ela é a sua matrix. E o que ela determina? Ela determina como é que você vai enxergar a realidade, certo? Por exemplo, numa cultura muçulmana talibã radical, o conceito de mulher é completamente diferente do conceito das mulheres orientais ou ocidentais. Então, ali, a própria concepção da mulher, da identidade que ela tem e do que é a identidade do país dela e do que é a identidade do gênero dela é determinado pela cultura. E aí, eu vou dar um exemplo de como a cultura é uma segunda natureza. Quando os Estados Unidos invadiu o Talibã e começou a exigir que as mulheres talibãs tirassem a burca para mostrar o rosto, essas mulheres começaram a se suicidar. Quer dizer, suicidar não é uma coisa natural, né? Você atentar, por exemplo, os animais se suicidam muitas vezes quando eles vão morrer, para terminar o sofrimento. Mas nós somos criaturas que cometem crimes e suicídios pela cultura. Então, quer dizer, para elas a vergonha de mostrar o rosto, a humilhação, seria tão grande pela perspectiva da religião, que elas preferiam se suicidar. Então, por exemplo, esse código, ele está dentro da mente de cada um de nós e ele é formado desde a socialização primária, na forma como nós somos criados, na forma como nós estudamos. E ao longo da vida, nós somos cada vez mais seres de sociedades complexas e somos complexos, porque você pode ser uma lady of the road, andar de Harley Davidson, ser uma alta executiva, ser Opus Dei ou evangélica, né? E ser uma transexual. Quer dizer, nós vivemos, nós somos multividos, nós transitamos hoje por diferentes estruturas culturais que acabam definindo a nossa identidade. E aí, o que é a cultura? Esse eu acho que é o conceito mais belo que eu conheço de cultura e é de um antropólogo chamado Clifford Geertz. E ele diz o seguinte, que a cultura é um conceito essencialmente semiótico, onde o homem é um animal amarrado a teias que ele mesmo teceu, sendo a cultura essas teias
por onde nós caminhamos e onde nós estamos presos, né? E a sua análise, que a antropologia é uma ciência interpretativa, é a procura de significado. Então, a cultura é todo o significado que a gente vê no universo do consumo, na organização, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas, e ela gera estruturas mentais que orientam a construção social. Por exemplo, quando a gente pensa numa empresa, na torcida do Corinthians, na sociedade brasileira ou na sociedade trobiandesa, onde tem o Kula, o que a gente tem que entender? Que existem 3 regras que a cultura, que são determinantes fundamentais da cultura e que fazem com que uma cultura se manifeste na sociedade. Primeira coisa, a regra. A regra pode ser explícita ou implícita. Pode ser o uso da burca, a comunicação dentro da organização só feita por e-mail, né? Pode ser a casual Friday de sexta-feira, pode ser regras veladas ou regras diretas, mas toda cultura se manifesta e estrutura uma sociedade por regras. A reciprocidade. Quando você participa de uma cultura, né, que você acha o seu brother, o seu irmão em alguma coisa, né, quer dizer, a pessoa, você tem uma sintonia cultural, você tem uma estrutura de reciprocidade. Por exemplo, quando você encontra num contexto de lazer uma pessoa que faz a mesma coisa que você faz profissionalmente, você tem uma reciprocidade cultural com ela. Quando você encontra uma pessoa da mesma cidade, do mesmo país, que tem uma mesma ideologia, você tem uma reciprocidade. E a terceira coisa é o compartilhamento de valores. Por exemplo, o que é a cultura de uma empresa? Ela é tão forte e saudável quanto mais ela tiver regras que permitem que se compartilhe valores e se tenha uma estrutura de reciprocidade. E a organização é, por si, então, um sistema cultural que reflete em toda a sua estrutura uma dinâmica orientada por um código de valores. O que determina uma cultura, gente, é esse DNA, é esse código de valores, que, por exemplo, numa marca, aqui a gente vê uma moça, de repente, numa estrutura de trabalho tatuada, com o cabelo raspado, colorido, de repente, certamente nessa empresa, você tem um código cultural onde se faz as coisas de um jeito, se percebe as coisas de um jeito, as pessoas se relacionam de um jeito, certo? Já aqui é uma estrutura da Coreia do Norte, onde nós percebemos que todo aquele código cultural que está no software da gente, das pessoas, faz com que as moças estejam todas, a gente pode perceber, mais ou menos o mesmo cabelo, mais ou menos a mesma postura e mais ou menos a mesma roupa, né? Então, esse código produz o quê? O ethos da organização. Então, toda organização ela tem um ethos. O ethos é o conjunto do seu código de valores e todas as estruturas manifestas por esse código, certo? É a cultura vivida e compartilhada pela organização. Isso é refletido em todo o padrão de ações, de relações, de princípio, de tomada de decisão, né? Aqui a Cristiana que está no grupo com a gente, da BASF, né? Eles têm um projeto de inclusão cultural sensacional e como um sistema orgânico e vivo, a empresa assimila e reinterpreta o mundo exterior e as suas mudanças conforme o seu ethos. Então, a gente tem que entender que uma cultura dentro de uma empresa, ou num país, ou num grupo, ela é esse sistema aberto. Se a cultura for fechada, ela é entrópica. Então, ela é esse sistema vivo que o tempo todo está absorvendo os elementos, né, de fora e rearticulando conforme o seu código de valores. E o trabalho do profissional, do CCO, do antropólogo empresarial, das pessoas que trabalham nessa área,
é entender, trabalhar o código interno, mapear, definir, deixar todo mundo na mesma pauta, né? Porque tem muita empresa que acha que tem uma determinada cultura, mas não entende a sua própria identidade, a sua cultura, e fazer esse trabalho de atualização constante, de reinterpretação da cultura viva que vem de fora. E as lideranças fazem isso como? Determinando as regras na perspectiva do top-down, né? Primeiro, não é simplesmente dizer nossa cultura é essa. Uma cultura, para existir, como ela é viva, ela só existe no processo relacional da sociedade que vive aquela cultura. Não adianta fazer um cartaz e botar esse aqui é o nosso código de valores. A coisa precisa estar sendo trabalhada e manifesta em toda cadeia de ponto de contato, certo? E no bottom-up, de baixo para cima, os colaboradores também nos trazem, eu sempre digo que a inovação está nas bordas, né? Os colaboradores atribuem elementos culturais organicamente e tudo isso vai se articulando com o ethos. Porque muitas vezes, imagina, você tem colaboradores mais novos, de uma nova geração, de uma forma diferente de pensar. Isso é riqueza, né? Quando você entende que a cultura é essa estrutura viva, você consegue até trabalhar melhor essa coisa que em muitos lugares são um choque cultural e que eu chamo de harmonização cultural, que é esse processo de articulação. Por fim, para terminar, a cultura ela é o tempo todo assimilada e reproduzida pelos membros de uma sociedade. E o seu padrão de comportamento tem que estar em todo contato com os stakeholders, consumidores, pessoas, né? O produto não começa na fabricação. O produto ou serviço começa na cultura da empresa. Você não consegue reproduzir a cultura de uma empresa, você consegue reproduzir um produto, você consegue imitar várias coisas. Uma cultura não, porque ela é como a identidade, é como a sua identidade. Uma pessoa consegue te imitar, mas ela não consegue te clonar, né? E a cultura empresarial, ela se manifesta, então, desde o ethos da empresa até a proposta de valor consumida por meio da marca e do produto. Esse exemplo que eu estou colocando é uma senhora, aqui tem uma foto dela em cima, ela andava de Harley Davidson, tipo, há 60 anos. E até hoje ela anda de Harley Davidson. E a Harley Davidson, para mim, é um ícone de marca. Não estou ganhando nada para falar disso, não, tá, gente? É que eu já fui até banca de tese da Harley Davidson. E a questão veio assim, os millennials não se interessam mais por motos. Tá, então morreu a empresa? Não, o trabalho do antropólogo empresarial, do Chief Culture Officer, é mapear e traduzir essa cultura do momento presente, desculpa que cortou ali, né? E fazer essa articulação com o core da empresa. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão retomando que eles foram uma das primeiras empresas no mundo, uma das primeiras marcas a fazer a marcha pela diversidade. Então, quer dizer, é um meio que ela está conseguindo trabalhar um diálogo, porque esse valor cultural já estava nela. E, por fim, é isso. Uma cultura empresarial forte é um sistema aberto que vai se ressignificando constantemente sem perder o código do seu ethos. Então, aqui é uma metáfora, né? Que você tem uma marca de 115 anos e um ensaio Baby Born de pais harleiros que tiveram a sua bebê. É isso, gente. Desculpa se eu falei muito rápido, na verdade eu extrapolei o meu tempo, mas obrigada por me ouvirem. Muito bom. Nossa, muito bom. Eu tive que desligar minha câmera aqui, gente, porque minha internet está instável. Tô aqui, ó. Mandar um beijinho. Gente, desculpa que eu passei o tempo. Tranquilo. Desculpa. Nós vamos te mandar uma multa. Vamos lá, Renatão. Parabéns, Val. Eu ficaria ouvindo por muito mais tempo. Obrigado. Eu também. Eu também. Tá ótimo. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Ótimo, muito bem. Um vermelho para chamar a atenção depois desse conteúdo sensacional da Brandini. Lá vou entrar com escovações de bits e bytes.
O meu objetivo aqui, até um interesse no grupo, foi porque eu sei que transformação digital não é só escovar bits e bytes. É algo muito mais profundo e eu quero falar um pouquinho, provocar umas reflexões a partir do contexto da sociedade 5.0, linkando os assuntos de transformação digital com as duas Valérias. Vamos lá. Esperando ir para o próximo slide. Será que travou? Pois é. Sai e volta, porque pelo jeito travou. Sim. Estão vendo, pessoal? Não, né? Bom, eu vejo aí sua tela. Ah, foi para a segunda agora, né? Clica aqui embaixo, clica Sim. aqui embaixo. Eu sofri também no começo. Tem uns sinaizinhos aqui embaixo na parte esquerda inferior de setinha Sim. para frente e para trás. Pode ser que seja isso. Boa. Mas tinha travado, agora destravou mesmo, Carlos. Bom, vamos lá. Quem não me conhece, eu sou Renato Grau, sou apaixonado por transformação digital, mas, como eu disse, apesar da minha formação de engenheiro, sempre dei muita importância para pessoas, e o assunto pessoa, sociedade e cultura me interessa muito, e o meu objetivo aqui é a gente poder chegar em como as pessoas e os ecossistemas e a sociedade podem receber melhor os conceitos de transformação digital. Eu tenho um mantra que tecnologia que funciona é aquela que gera resultado para o negócio. Então, vamos falar um pouquinho do contexto, as tendências que estão impactando nossas vidas, mobilidade, redes sociais, computação em nuvem, gerando muitos dados, Big Data, dados distribuídos por todos os lados, inteligência artificial, entrando nas questões relativas à genética, nanotecnologia, mundo virtual e real totalmente conectados cada vez mais, realidade virtual, realidade aumentada, os dispositivos conectados através de IoT, muitos dados sendo gerados e podendo ser armazenados através de tecnologia blockchain, 5G chegando para melhorar a situação de todas essas tecnologias e computação quântica apontando ali no radar, e muita coisa vai acontecer quando ela chegar mais próxima. Por outro lado, o mundo exponencial gera distrações exponenciais. É muito ruim a quantidade de informações negativas que nós estamos sendo submetidos. Então, seja lá fora, seja aqui no Brasil, e a gente precisa combater isso. Então, a mídia está trabalhando com a nossa amígdala, que foi desenvolvida com o passar dos tempos para reagir ao medo, e só que não é assim que a gente deve trabalhar. Então, a gente tem muita notícia legal por aí, e as primeiras notícias legais são com a tecnologia. Então, daqui para frente, os Jetsons estão chegando com o mundo deles, tudo como serviço, desapego a bens, ninguém mais quer ter bens, toda a parte de automatização, robotização, integração homem e máquina, cada vez mais tudo conectado, buscando a singularidade lá prevista para 2038, quando as máquinas superarão os seres humanos. Veículos autodirigíveis, provocando incremento de tráfego aéreo. Novos trabalhos, formas de trabalhar, perfis de profissionais, terapias genéticas,
aumentando a longevidade, só que, por outro lado, a privacidade acabou. Temos dados orientando todas as nossas estratégias, papel, moeda, dinheiro acabando, apesar de não ser porque lançaram nota de R$200 aqui no nosso país, e a valorização dos recursos naturais. E um ponto que me chama muito a atenção e é o desafio para todo mundo depois discutir desse bate-papo. Apenas 6% das empresas brasileiras usam processos de transformação digital, segundo uma pesquisa feita pela Intel e pela Dell. É assustador esse número e é esse desafio que eu quero compartilhar com todo mundo para saber como a gente pode avançar mais na transformação digital nas empresas e no nosso país. 90% dos decisores de TI declaram que não conseguem aproveitar os novos recursos tecnológicos devido aos sistemas legados. É muito Frankenstein, muita coisa antiga que é difícil compatibilizar com as coisas novas. Assustadores, 14% apenas dos profissionais acreditam que suas empresas atenderão às demandas de seus clientes. E, por outro lado, 86% dos profissionais declaram ter muitas barreiras para poder avançar no projeto de digitalização. 70% das iniciativas de transformação digital nas organizações irá falhar. Na verdade, não é nada promissor trabalhar com números como esse. Por outro lado, indicadores positivos, as empresas que embarcam na ideia de transformação digital são 26% mais lucrativas e 12% mais valorizadas que os concorrentes. Mais da metade do PIB mundial nos próximos 3 anos será originado por essas empresas. 79%, ao contrário do Brasil, no mundo, as organizações estão envolvidas em processos de digitalização. E o mais legal, empresas maduras digitalmente têm uma taxa de crescimento 5 vezes maior que a média dos concorrentes no mundo e no Brasil 3 vezes. Bom, mas afinal de contas, o que é a transformação digital? Sob o meu ponto de vista, é uma jornada construída a partir de um conjunto de ações de mudança na organização, ora inovadoras, ora disruptivas, mas sempre baseadas na utilização intensa de tecnologias, de maneira a resultar numa forma mais eficiente de trabalho, de operação, de processos, de relacionamento com clientes e gestão de pessoas, chegando a novos modelos de negócio e de cadeias de fornecimento, que é o topo da pirâmide. E é lógico que a questão não é mais se, e sim quando. As empresas que não entenderem isso podem se planejar para quebrar. Os pilares principais de transformação digital: experiência do cliente, processos organizacionais e transformação de modelos de negócios. Quais são os perfis das pessoas envolvidas na transformação digital? Começa pelos resistentes, passa pelos exploradores, jogadores e chegando aos transformadores e disruptores, que são a minoria, de acordo com dados do mercado americano, pouco mais de 20%, mas são as pessoas que fazem o dinheiro girar. 2 cases interessantes aqui de transformação digital. Esse eu peguei numa palestra recente do Amin Tufani da Singularity, ele tem a T-Labs, comparando 2 instituições financeiras, o tradicional Bank of America, 95 anos de idade, contra Ant Financial, um banco chinês com 15 anos de idade. Olha a diferença. Para aprovar um empréstimo para pequenas empresas no Bank of America demora 20 dias. Na Ant, 2 segundos. Se você tiver recursos em conta corrente, na Ant, instantaneamente são aplicados. Na Bank of America, nunca. Para você ser bem atendido no Bank of America, você precisa ter 3 milhões de dólares em caixa. Na Ant, 14 cents. E aí por quê? A Ant resolveu se posicionar como plataforma.
e já alcançou 700 milhões de usuários, enquanto o Bank of America, tentando vender mais de 4 mil produtos, só tem 70 milhões, 10% da ente. E quando a gente está falando era tudo sobre serviço, a gente fala de performance. Uma startup na Inglaterra lançou um aplicativo para mensurar quantas risadas as pessoas davam. Vendeu isso para teatros de comédia, que tinham um ingresso em torno de 8 libras, e desta maneira, com a performance e com as risadas, eles passavam a ter mais de 13 libras por ticket devido à produtividade. Então, daqui para frente, são esses os parâmetros que nós temos que ver. Repensar totalmente a forma como os nossos modelos de negócio são estruturados. E nas minhas andanças por aí, vi muitos mitos referentes à transformação digital nas organizações. É muito caro, TI é despesa, não investimento, transformação digital é só para empresas de TI, isso é só para responsabilidade da equipe de TI, não é para agora, é para o futuro, transformação digital não depende de pessoas, é só tecnologia, é só para empresas grandes, quanto mais eu investir, maior será meu retorno, é um processo muito complexo, mas também a hora que acabar o projeto, acaba a transformação digital. E a implementação da transformação digital vai causar demissões, reduzir força de trabalho. Todos mitos. E aí eu vou dar algumas dicas práticas para iniciar a jornada, começando com uma provocação, uma pergunta, que é: até quando o seu negócio continuará sustentável? Usando o conceito do Charles Hand, do livro A Segunda Curva, todas as empresas têm uma curva que começa com aprendizado, crescimento, maturidade e começa a declinar. O grande desafio de sustentabilidade está em começar uma nova curva, esta segunda curva, antes de você começar a declinar, e aí teu negócio fica sustentável. Olhando de maneira prática para as empresas brasileiras, qual é a dica de jornada para a transformação digital? Eu começo pelo básico, pelo topo pela base da pirâmide. Diagnóstico do ambiente de TI, diagnóstico dos sistemas, entre mapeamento e revisão dos processos, até ter indicadores que eu posso revisar e acordos de nível de serviço necessários para sustentar as operações. Entro para a revisão da jornada de compra do cliente, nosso rei, identifico as lideranças que são importantes e podem conduzir a organização nessa jornada. A partir daí, vamos entrar no tema da Brandini, revisar a cultura organizacional e trazer as pessoas para dentro do projeto com os líderes. E entro num plano de estabilização. Com todo esse aprendizado, vou atualizar os ambientes e sistemas de TI. Dessa maneira, está preparado o próximo passo, para a gente olhar, avaliar cenários, rever os modelos de negócio e depois escolher um novo caminho para a segunda curva. Antecipando alguns aprendizados, foco em resolver problemas estratégicos e não em tecnologia. Tecnologia é sempre meio, não é final. A sua estratégia precisa estar adaptada ao seu modelo de negócios. E aí o modelo de negócios vai mudar em algum momento. A estratégia também tem que acompanhar. Muitas tecnologias não apresentarão resultado no primeiro momento. Persista. Vide a apresentação em PowerPoint que travou aqui, eu tive que reiniciar e estamos aqui andando. Esteja preparado para mudar a estrutura mais de uma vez e seus processos também. A mudança precisa ser comprada pelas lideranças e pela força de trabalho. E chegando novamente no assunto da Brandini, não negligencie os aspectos culturais. E aí eu saio um pouco das organizações das empresas e entro para um contexto mais amplo de sociedade 5.0. Quem não conhece o conceito, é um conceito que foi desenvolvido no Japão em 2016
e começa com o histórico de sociedade 1.0, caçadora-coletora, 2.0 agrária, 3.0 industrial, 4.0 informação, até chegar nesta 5.0, que tem as pessoas ao centro, com toda a transformação digital ao seu redor. Da sociedade 5.0, com esse conceito, eu e mais um grupo estamos trabalhando no Brasil 5.0, de maneira a posicionar o Brasil como protagonista na transformação digital, tendo como fundamentos a Edital, que é a Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Esse é um projeto totalmente organizado pela sociedade civil, sem fins lucrativos. Nós queremos que o Brasil 5.0 seja fundamentado nos pilares de pessoas, negócio, economia, sociedade e governo. São os pilares que o conceito japonês trabalhou. E dentro desses pilares temos esses fundamentos que vocês estão vendo de acordo com as melhores práticas de gestão. Qual é o grande desafio? Renato, dá licença, Sim? tenho duas perguntas. A Karen quer fazer uma colocação e tem uma pergunta do Marcelo também. Acho que até para quebrar um pouquinho, se você der licença. Eu já estou no finalmente. Ah, então tá bom. Então tá bom. Tá, Aí a gente eu já entra estou com no a Karen e com o finalmente, a gente Marcelo. acaba entrando nas perguntas, pode ser? Claro, tranquilo. Pode ser. Então, tá ótimo. Então, o grande objetivo deste movimento é, através da economia digital, nos próximos 4 anos, gerar 115 bilhões de dólares de aumento no PIB brasileiro. Como conseguir isso? Através da criação de coalizões digitais regionais. A primeira foi no ABC, completou 1 ano, e a partir deste modelo, nós estamos replicando para outros ecossistemas. Com o conceito de entender as realidades locais, potencializar as oportunidades de crescimento, trocar experiências, agregar valor, integrar ecossistemas e todos evoluímos de maneira conjunta até chegarmos no objetivo. Para finalizar, quem deve liderar a jornada de transformação digital nas organizações? Coloquei 10 características que as pessoas devem compreender: o mundo VUCA que a gente vive, conceito de crescimento exponencial, obviamente transformação digital, chegando à integração homem-máquina, entendendo que as pessoas vão viver mais, precisam viver em ecossistemas balanceados, com sustentabilidade e diversidade, performance e pessoas ao centro. E pessoas que tenham as competências, formação nexialista, para quem não sabe, são aquelas pessoas que conseguem equilibrar hard skills e soft skills. São as pessoas que não têm todas as respostas, mas sabem onde buscá-las. Pessoas que têm inteligência emocional, visão holística, resiliência, imaginação, ética, raciocínio lógico, resolução de problemas complexos, gestão de pessoas e avaliação de cenários futuros. De uma maneira resumida, finalizando, provocando a reflexão, no meu entender, o líder da nova era será aquele que, a partir de uma visão 360 graus da organização e das dores dos seus clientes, souber implementar tecnologias que agreguem valor e gerem resultado para o negócio, tendo sempre as pessoas ao centro. 3 reflexões: Einstein, imaginação é mais importante do que conhecimento. Jack Ma, do Alibaba, não é tecnologia que muda o mundo, mas os sonhos por trás das tecnologias. E Amin Tufani, da Singularity, o mundo é sempre mais devagar que os sonhadores e agentes de mudança. É isto, pessoal. Excelente, Renatão. Muito Parabéns! bom. Muito Obrigado. bom. Vamos lá. Parabéns em Libras. Palmas em Libras, aliás. Eu nem vou falar nada, porque tem uma fila de gente aqui no chat que eu vi. Oi, Raul. Vamos lá. Nós temos 2 perguntas. A Karen fez uma... Karen, você pode falar no microfone sua pergunta, por favor? Sim, oi Renato, tudo bom? Tudo, e você, Karen? Então, tudo jóia. Obrigada pela apresentação, acho que está fantástico e é um tema que a gente, principalmente como pandemia que acelerou essa transformação digital em pelo menos uns 5 anos aí, né? Em algumas companhias, eu acho fundamental.
Mas eu sou uma profissional de branding, de design, que acaba que não tem como fazer branding sem falar de cultura, e eu acabei migrando para esse caminho depois de 23 anos de design e branding apenas. Então, hoje eu faço muito mais design de cultura do que qualquer outra coisa. E estudando muito esse tema, muito mesmo, até a ciência da felicidade no trabalho, que foi minha última formação, né? E aí, cada vez mais, estudando esses temas, eu vejo um pouquinho diferente da sua... Quando você falou a ordem, né, e o caminho da transformação digital, você coloca, esse aqui é o ponto da Valéria, da Brandini, né, e tal. Aí eu te pergunto uma coisa que eu sempre achei errado, na verdade. Eu acho que a gente não tem que começar com a transformação digital pela área de TI. Eu acho que TI tem que estar a serviço da redução dos passos para o desempenho das pessoas. Então, me conta um pouquinho de onde vem isso, porque eu tenho visto... Eu vi há pouco tempo um webinar do MIT que está fazendo um projeto com um banco da China, e eu acho assim... Eu tenho minhas restrições com a China, mas assim, em termos de performance, eu acho que ninguém barra eles. Eu tive uma parte de um curso lá que eu fiquei impressionada com a velocidade de ação dos caras. E esse banco do MIT, ele estava fazendo essa transformação do banco da China pelo MIT, ele está fazendo justamente o processo oposto, que eu vou te colocar e entender por que no resto do mundo não é assim. Eles entenderam as dores, sim, primeiro dos usuários, claro, dos clientes do banco e dos clientes internos que executam as tarefas e as funções. E começaram a fazer a transformação digital através da fusão dessas duas necessidades, né? Desses dois grupos de stakeholders. Me conta um pouquinho por que só lá eles fazem isso, que na minha visão como profissional de cultura e de design, sobretudo, né? Design thinking, para mim é mais lógico começar, como você disse, com o ser humano no centro. Conta para mim por que essa jornada é diferente. Então, esse é o ponto de vista particular que eu tenho com a realidade que eu vejo no Brasil. Então, eu chamei atenção para aquele número de 6% das empresas brasileiras efetivamente está numa jornada de transformação digital. 6% não é nada. Eu fiz há 2 anos uma pesquisa de problemas relacionados à tecnologia nas organizações. O problema que mais de 60% das empresas tinham é backup. Como que uma empresa hoje pode ter problema de backup com todas as tecnologias que tem? Então, o que eu vejo é que falta muito arroz com feijão. As empresas estão muito mal estruturadas em relação à tecnologia. E o que acontece? Você estando mal estruturado, você não tem indicadores, você não tem níveis de serviço. Então, eu prefiro começar por baixo, de maneira a você... Hoje, as tecnologias são cada vez mais agradáveis e mais fáceis de utilizar e de implantar, com computação em nuvem, tudo isso, os sistemas todos, você consegue fazer virar muita coisa rápida a partir das plataformas tecnológicas. Então, antes de ficar aprofundando temas, eu prefiro ir direto para a prática. Levantar dados da organização, fazer o arroz com feijão tecnológico. Isso serve para trazer mais informações. A partir dessas informações, você define seus indicadores, redefine acordos de nível de serviço, e aí você cria uma estrutura, vai definir as lideranças, que aí você vai começar a falar numa camada mais estratégica e tática, né? Então, é uma visão minha para a realidade que eu vejo no Brasil. E isso, eu estou falando de empresas de todos os portes, né? Infelizmente, mesmo as grandes corporações, elas ainda estão muito frágeis em problemas simples. Eu posso só fazer um comentário? Posso só complementar? Desculpa, Carlos. Tudo bem, vai lá. Eu faço rapidinho. O meu é alguns segundos e você fala. Depois nós temos uma pergunta aqui do Marcelo Magalhães. A minha experiência, e aí a minha experiência ela é muito mais de hands-on, dentro de chão de fábrica e em outras áreas, como na parte de TI, ainda como uma pessoa que entende de processo, não de TI, é que as coisas funcionam quando você analisa o seu processo e entende o que seu processo faz. Eu acho que na linha do que o Renato falou, muito bem entender o seu processo, quais são os reais indicadores que mostram se ele está alinhado ou não,
fazer um alinhamento de processo e depois você trabalhar a questão do uso da tecnologia para solucionar. Muitas vezes, os seus processos, ainda que a gente possa discutir, desafiar hoje, né, se não é possível fazer de outra forma, a análise de processo ou assegura que você, né, entende todos os passos e cada um dos seus players entende exatamente qual é o valor agregado dele dentro do processo. E aí sim você, então, usa a tecnologia para dar um up nesses processos, assegurar que eles sejam mais assertivos, né, mais corretos, com menos erros. Carlos, só complementando essa questão, essa visão do Renato, ela muito corrobora com a visão que eu tenho, Karen. Principalmente se você for para indústrias ditas, como a indústria do petróleo, né? Eu trabalhei muito com eles, que são ditas indústrias com um alto nível de tecnologia, e elas têm, sim, a ponta, elas usam um sensor muito tecnológico, elas usam coisas, mas ela não tem uma gestão de dados nenhum. Ela é uma indústria extremamente precarizada de office, entendeu? Então, assim, isso, se você pegar 80% das empresas brasileiras, a gente está falando de óleo e gás, que é uma indústria extremamente rica, que tem muito acesso à tecnologia, e eu me deparei com clientes que a ANP tem uma regra que coloca que eles têm que guardar 15 anos de relatório, eles sobem PDFs de relatório na nuvem de forma... É isso, assim, os caras não têm... Eles têm 15 anos de relatório, que a ANP obriga, e os caras não têm uma gestão de dados. Isso é metrologia. Isso é indústria de manutenção. Todos eles fazem isso. Então, assim, a gente ainda não chegou no nível que o cara lá da China já consegue virar e fazer um design think. O problema todo é um outro Obrigada. ponto de vista. É um outro ponto de vista. É um ponto de vista mais avançado. Aqui, as pessoas se protegem. As empresas se protegem ao máximo. As pessoas normalmente se protegem ao máximo para não ter uma mudança, né, para estar confortadas. Vamos lá, Marcelo. Marcelo, você tem uma pergunta. Eu não sei se eu leio sua pergunta. Se você quer pessoalmente fazer a sua pergunta, acho que é melhor. Posso perguntar, sim. Obrigado, Renato e Valéria, pelas exposições. Fiquei muito inspirado pela colocação de vocês, como sempre, e gosto muito de participar do nosso grupo. A minha pergunta, ela é um pouco egoísta, mas ao mesmo tempo ela tem a ver com uma realidade que muitas empresas estão vivendo, que é a questão do pertencimento de uma empresa a uma dinâmica econômica da gig economy, ou seja, empresas que têm grande parte, digamos, do seu potencial e capacidade produtiva ancorada em talentos e recursos externos, independentes, freelancers. E eu me encontro, então, hoje com um desafio muito grande, que uma coisa é você construir uma cultura organizacional nos modelos, digamos assim, tradicionais e nos vínculos tradicionais, né, de colaboradores ou empregados, ou como a gente quiser chamar essa relação. Quais são os desafios que vocês veem para a construção de uma cultura organizacional, de uma organização que hoje opera de uma forma tão, digamos, híbrida, né, onde existe parte, digamos assim, do recurso produtivo dessa empresa alocado, de certa forma, e formalmente vinculado a essa empresa, e, digamos assim, colaboradores que são externos a ela, né, e que formas, que desafios e o que digamos, um empreendedor como eu deveria atentar diante desse contexto. Ficou clara a pergunta? Para mim, sim. Para mim, sim, também. Eu acho que tem dois pontos de vista, né? O Cultura na Essência, que é da Brandini, e ferramentas que possam ajudar a você conduzir esse processo. Que aí eu posso falar alguma coisa. Eu vou primeiro? Sim, sempre. Obrigada, Cavaleiro. Eu estava lendo a sua pergunta e olha, para eu falar a verdade, Marcelo, eu acho que ela nem cabe, porque cultura organizacional não depende de tamanho. Se você for pensar,
grandes organizações, muitas vezes, nasceram de 2, 3 caras, 2, 3 pessoas que imaginaram uma forma de fazer uma coisa, né? Quando você pega o McDonald's, né? Até que eles fizeram um filme e tal, e aí aquela coisa, tem gente que agora adora o cara, o Kroc, outros falam que ele roubou dos 2 caras, mas assim, a pessoa tinha uma ideia de como estruturar um serviço, até porque uma coisa que eu acho importante colocar é que, assim, gente, a pessoa, o profissional, o líder e tudo mais, ele determina quais vão ser os valores e a estrutura relacional e de significados da empresa dele. Você não determina a cultura, porque é que nem você dizer que eu vou moldar o ar, entendeu? Então, no processo de desenvolvimento orgânico das estruturas que você vai fazendo, na forma de trabalhar, na escolha das ferramentas, no desenvolvimento dos processos, na relação com as outras pessoas, né? Se é um processo mais horizontal, se ele é mais vertical, como que você estrutura essa relação, você já vai desenvolvendo formas de operar que estão ancoradas num princípio. Esse princípio está dentro da lógica do que você quer fazer. Se você bolou esse trabalho, é porque você pensa, olha, eu quero vender tal coisa e para chegar nisso, né? Às vezes as pessoas não gostam de falar vender, mas é vender, gente. Você tem uma empresa, é um serviço, o que quer que seja. Eu vou vender tal coisa de tal forma, me relacionando de tal jeito com tais pessoas. Isso é a formação de um grupo. E se você for perguntar assim, o que uma empresa tem que é o grande eixo cultural dela? Que é a mesma coisa que um povo tem, que é a sua cultura, é a sua identidade. E o que é a identidade? A identidade é a diferença que você tem para o outro. Tanto que eu falo que a gente não tinha que ter carteira de identidade, tinha que ter de diferença, porque a sua identidade é tudo aquilo que te diferencia de um outro tipo de empresa, de um outro tipo de produto, de um outro tipo de processo. Então, nisso, se você está fazendo de uma forma diferente, se é menor, se é mais enxuto, se é isso, se é aquilo, e você tem um core, que é essa forma de fazer, como chegar, você já está criando um processo que vai se transformar numa cultura, porque para uma cultura se desenvolver, ela só se desenvolve no processo relacional. Conforme você for fazendo as relações, as parcerias, as entregas, tudo aquilo que está nesse core, né, nesse ethos. Por isso que eu vou querer trabalhar mais esse tema, porque eu acho que está nesse ethos, ele vai se manifestando em toda a cadeia de ponto de contato. E aí está a cultura da sua empresa. Não importa se é pequena, se é grande, se é diferente, se é esquisita, mas você tem uma... Ou seja, só um comentário rápido, doutora Valéria. Independente da questão do tamanho aqui, a minha preocupação maior é o vínculo formal ou informal das pessoas. Mas você está me dizendo que, digamos, esse ar, né, de identidade que as pessoas respiram independe também, digamos, da formalidade com a qual essas pessoas, esses talentos se vinculam a uma organização. É o teu ethos, e ele vai encontrando. Você vê que as pessoas vão criando formas de se trabalhar e a lei vai até se adaptando ao longo do tempo a isso. É esse ethos. Renato. E aí, Marcelo, complementando com a questão de tecnologia, eu acho que a tecnologia é um pilar fundamental para você facilitar ou dificultar esse processo. Então, se você está com uma empresa com essa característica de gig economy, de, sei lá, terceiros, freelancers e prestadores e pessoal distribuído, organização distribuída, é fundamental que você consiga ter uma plataforma tecnológica que essas pessoas
efetivamente a utilizem dentro do conceito de comunidade. Então, para você chegar lá, precisa da tecnologia e as pessoas precisam comprar essa tecnologia e usar essa tecnologia como se fosse uma comunidade. Essa é a minha visão. Exato. E se eu posso complementar, Marcelo, na mesma linha do que eu tinha dito antes, um pouco, talvez. Se você tem ideia clara de como são as suas entregas, de quais são os seus produtos, você tem claro quem é que participa desses produtos em cada fase. Se você tem claro isso e as pessoas que estão envolvidas têm, desculpa, estou repetindo muito a palavra claro, tá? Tem claramente qual é a função delas dentro do processo, como que elas adicionam valor, como elas respondem às necessidades, e esse negócio, isso é visível para todos, é como colocar a engrenagem para funcionar. Uma plataforma de comunicação. Então, primeiro, uma definição de responsabilidades e, segundo, o exercício da comunicação, né? E aí o líder tem muito responsabilidade, né? O líder de fazer as coisas, de botar o processo, de botar né, de criar o dia a dia para que cada um se acostume, né? Porque uma das coisas que eu aprendi, eu estou aprendendo ainda com a professora Valéria, é que o hábito faz a cultura, né? Ou seja, o hábito. Se eu estou habituado a cumprimentar as pessoas, como os americanos, com um cumprimento assim, com a mão dura, Carlos, tive muito problema com os meus amigos canadenses, que eram super amigos, pessoas de amor, assim, realmente, uma relação. Mas eu ia abraçar os caras, o Carlão com um abraço de urso, né? Peraí, não, calma, né? São os rituais culturais. Só um parênteses, tem um texto do Pierre Bourdieu sobre isso, chamado Hábitos. Quem tiver interesse, procure, que é exatamente sobre isso. Opa, eu estava no mute. Ou depois você passa essa referência para a gente. A gente tem 15... eu só queria complementar, Carlos, se você deixar, e é uma coisa que é meio óbvia e talvez meio clichê, mas eu, por conta do ambiente que eu trabalho, eu acabei internalizando o assunto. A gente se dá pelo propósito. A gente tem que engajar todos no mesmo propósito, seja informais ou não informais. E daí vem, a partir do propósito, é que a gente consegue desenvolver a cultura, consegue desenvolver tudo. Então, o propósito tem que ser muito bem definido do produto que você quer, ou da onde você quer chegar e para que você quer chegar lá. E aí, se você conseguir conquistar todo mundo criando uma comunidade, como o Roberto falou, fica muito mais fácil todo o desenrolar e o desenvolver dessa conversa. Só como uma complementação. Só para usar um framework, eu ainda continuo adorando, apesar de ser um framework mais antigo, o Golden Circle do Simon Sinek, né? Porque é o propósito no centro, mas ele como é clássico. Determina... Exato. Ele é clássico, ele não é velho, não é antigo. Ele é fantástico. Ele é clássico. Eu sempre uso nas minhas aulas, porque eu acho ele muito fácil de entender. Porque, além de tudo, você tem que ter o propósito no centro, mas o como você faz todas as coisas tem que estar muito claro. E aí, a minha empresa é muito parecida com a sua, já não foi, mas hoje em dia é, porque eu preferi diminuir de tamanho. O como a gente faz, isso acaba sendo quase contagioso, sabe? As pessoas que entram, mesmo que quando não são de carteira assinada na sua companhia, eles veem todo mundo trabalhando, e quem não consegue entrar naquele como, nem fica, porque não consegue se integrar ao resto do grupo. Então, quando Perfeito. É claro, é assim, né? Perfeito. A minha apresentação vai ser muito breve, até porque já foi muito amplamente debatido nas perguntas que foram formuladas, principalmente essa questão da cultura do propósito. A Brandini trouxe uma questão da cultura da sociedade, o Renato Grau trouxe a questão da transformação digital, e o que eu venho trazer é mais uma provocação de como a gente se relaciona com o todo.
Porque a gente tem uma tendência a falar das coisas sempre, a cultura da empresa, a cultura X, a cultura Y, a tecnologia, o departamento de TI, mas como é que está a nossa relação com o todo, né? Então, deixa eu só compartilhar aqui, peraí um minutinho. Aqui. Então, qual é a minha preocupação aqui? É fundamental que a gente tenha essa noção do todo. E isso ficou muito claro nesse momento que a gente está vivendo agora. Porque o que a gente percebe? Que algumas pequenas ações que, quando relacionadas na rede, em redes exponenciais como a gente vive hoje, elas podem gerar muitos impactos. E isso é mais ou menos o que a gente aprende com o próprio vírus, né? Isso, o que eu gostaria de chamar vocês é para ter essa visão sistêmica como a principal ferramenta para desenhar esses novos cenários de futuros possíveis. Porque a gente vive numa sociedade hiperconectada. A gente usou e abusou de todos os recursos naturais que a gente tem quando a gente segmentou essa sociedade, quando a gente tinha uma visão mecanicista dos processos de trabalho, da nossa relação em sociedade. Eu não sou especialista nisso, mas é uma coisa bastante clara para a gente. A gente degradou o meio ambiente, por quê? Porque a gente tenta sempre ser extremamente eficiente nas coisas que a gente faz, naquilo que a gente produz, porque a gente está sempre querendo produzir mais riquezas, riquezas e riquezas. E isso gera um impacto na sociedade, no meio ambiente, porque a gente precisa, na verdade, ter essa visão do todo. Nós somos parte de um todo. E aqui eu queria trazer para vocês essa imagem do que essa relação sistêmica, né, que a gente, essa quebra que a gente cria na sociedade, de o ser humano aqui, a natureza ali, e o que nós podemos utilizar do ambiente e o retorno disso em forma até da nossa economia mesmo. Porque a gente começa a ser tão eficiente, que a gente acaba exaurindo exaurindo, colapsando os sistemas. Mas como a gente pode buscar um equilíbrio entre essa eficiência toda aqui e essa resiliência de um sistema da natureza, né? E aí, para isso, eu trago um conceito de um economista chamado Bernard Litter, que ele faz justamente esse paralelo, dizendo que os nossos sistemas, principalmente o sistema financeiro, e o sistema político está muito vinculado ao sistema financeiro, ele apresenta falhas estruturais e que a gente busca medidas paliativas para resolver esses problemas, essas falhas estruturais. Numa sociedade em rede complexa, a gente cria ecossistemas e obrigatoriamente eles têm que ser sustentáveis. O que quer dizer isso? Ele tem que sobreviver às intempéries, ao tempo, a tudo que acontece nesses ecossistemas. E aí ele traz um conceito muito interessante que seria um ponto de equilíbrio entre a resiliência, né, e a diversidade. Peraí, só tirar isso aqui, desculpa, porque eu estou com um negócio aqui na frente da minha tela. Pronto. A gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre os sistemas que são a resiliência dos sistemas e a eficiência desses sistemas. Mas qual é o problema aqui nesse eixo, né, que ele diz? Todo sistema que ele é resiliente, ou seja, que ele suporta, que ele sobrevive, que ele é sustentável, né? Ele precisa ser muito resiliente. Só que esse excesso de resiliência é extremamente pesado. Isso tende a uma estagnação. Mas, por outro lado, são sistemas extremamente diversos e, por isso, portanto, eles são resilientes. Quando a gente busca o sistema, a eficiência, uma maior eficiência dos nossos processos, e quando a gente fala eficiente, isso é muito humano, né? Porque a gente busca aumento de produção o tempo inteiro, e o aumento de produção, você está buscando o tempo todo essa eficiência, né? Nós tendemos a ter menos diversidade. Quando o Renato trouxe a questão por que eu tenho que analisar, eu estou isolando o sistema de TI para poder analisar e encontrar os KPIs
daquela empresa, os marcadores. Ele está buscando eficiência, porque é necessário essa eficiência, e a partir desses identificadores, ele vai buscar formas mais resilientes para que essa empresa possa entrar nessa segunda fase, nessa segunda onda que ele colocou, né? Pelo menos foi essa parte que eu compreendi, de evolução da empresa, porque ela vai passar necessariamente por esse momento, que é o momento que vai decidir como é que ela vai se estruturar. E isso tem que acontecer também num ambiente econômico. Esse ponto de equilíbrio, né, que ele chama de janela de vitalidade, ele não é um ponto de equilíbrio fixo, ele se movimenta. Como tudo na natureza se movimenta, o tempo inteiro a gente está adaptando, seja a cultura, que a Brandini falou, que o meio externo ele vai influenciar a cultura, e essa cultura ela vai modificar, é a mesma forma que a gente vê aqui no ponto de equilíbrio dessa janela de vitalidade, de qualquer sistema, seja ele sistemas vivos, seja ele uma floresta amazônica, seja ele próprio sistema sistema monetário e sistema de produção. O problema é que todo o sistema ele está tão ancorado nessa eficiência, principalmente o sistema financeiro nosso atual, que ele acaba não tendo a diversidade suficiente para sobreviver. E hoje, no mundo estruturado em rede, onde as pessoas se relacionam o tempo todo, onde a troca o tempo inteiro, é necessário que a gente modifique esse olhar e busque agora um novo ponto de equilíbrio. E aí ele sugere, por exemplo, a utilização de moedas sociais e moedas paralelas que possam favorecer pequenas empresas que equivalem a 70%, 90% da força de trabalho e do movimento de uma economia de determinados países, para fazer com que elas sejam tão competitivas quanto as grandes corporações. Porque essas grandes corporações, elas acabam tomando a vantagem, como ficou bem claro no exemplo do Renato, quando ele compara o Ant Financial e o Bank of America, onde as grandes companhias que estão no Bank of America, elas conseguem recursos de forma mais fácil, mas está entrando agora um novo player que trabalha com plataforma, que são novos sistemas de obtenção de recursos financeiros, para favorecer essas empresas. Porque essas empresas elas vão quebrar, elas não vão sobreviver. E aí o mundo inteiro vai ficar ancorado em uma forma pouco resiliente. Então é importante que a gente tenha esse novo olhar para todo o sistema financeiro, que é o mesmo olhar que nós deveríamos ter para todo o sistema como um todo, nos colocando dentro desse ecossistema. Aqui que ele botando como é que ele coloca a eficiência. Se você põe eficiência demais do lado de cá e pouca resiliência, o que vai acontecer? Todos os sistemas eles vão colapsar, porque o ponto de equilíbrio ele não está aqui, ele tem que estar aqui nesse meio, tá? Então, a gente entrando no conceito de sociedades em rede, onde o Renato também já passou, que nós já tivemos várias estruturas de rede, já fomos centralizadas, descentralizadas. Hoje nós vivemos um sistema de rede mais distribuído, e a gente sabe que quanto mais distribuída a rede, mais ela é conectada, maiores os caminhos, maior a interação, e isso gera um mundo menor. E esse mundo menor faz com que a gente, teoricamente, deveria gerar mais abundância. Ele também facilita com que outras coisas comecem a circular dentro dessa rede, dentro dessa teia, dentro dessa relação. E aí eu me pergunto, como é que a gente conseguiu fazer com que o vírus virasse tão rápido, ele se conectasse tão rápido e de uma hora para outra, de um mês para outro, se tornasse uma grande pandemia? Por que foi tão rápido? E aí a gente busca como é que funcionam os vírus, né? Eu não sou especialista em vírus, então fui buscar lá no tio Drauzio Varela, né, minha filha, para entender o que são os vírus. Então, os vírus são organismos acelulares, que não são constituídos por células, mas tem uma cápsula proteica e eles necessitam do seu hospedeiro para se multiplicar e para se expandir. Quando ele vê na estrutura da nossa sociedade que a gente tem ambientes, que o ser humano é um ambiente bom para ele se proliferar, ele rapidamente vai fazer isso. E o mais incrível é que os vírus, da mesma forma que as nossas redes, né? Nessa rede que eu estou mostrando aqui distribuída, eu não tenho os caminhos, as interações vão acontecendo, eu não tenho nenhum chefe, ninguém determinando como é que vão ser essas relações. Elas vão fluindo, né, nessa rede. Esses vírus, eles também vão fluindo, né? O que determina é a sua letalidade. O que determina se ele vai ser sustentável ou não é se ele não morre.
Então, a diferença entre o Covid-19, por exemplo, o MERS ou a SARS, é porque a SARS e o MERS, eles são altamente fatais. E aí, o vírus, na medida que ele mata o hospedeiro, ele não se prolifera. Então, você encontra uma forma de se demorar mais tempo, de não matar o seu hospedeiro, de não matar a sua galinha dos ovos de ouro, para permitir que você se expanda. E por mais que a gente tenha criado situações para controlar o mundo externo, para controlar as coisas, a gente não tem controle, porque a relação é extremamente caótica, mas a gente tem a possibilidade de administrar formas como nós vamos responder a esses eventos, né? O que a gente tem a aprender com esse vírus em relação a como a gente tem que se relacionar com o ambiente, como a gente se relaciona com o próximo, como as empresas vão ter que se relacionar nesse mundo em rede. O que nós vimos foram vários países, a recessão batendo a porta, empresas quebrando, mas, por outro lado, nós vimos também a natureza se recuperando. Porque está muito além dos animais à solta como resultado da seleção natural, da redução das nossas atividades na pandemia. Nós vimos pessoas se mobilizando para fazer doações, observamos uma retomada das atividades da ciência e da academia, das artes e da empatia como elementos fundamentais à nossa sobrevivência. A gente começa a ter um outro olhar. Existia, principalmente aqui no Ocidente, uma segregação entre a academia e as empresas e o mundo corporativo, e as ciências estavam começando a ser desvalorizadas, e agora a gente está vendo qual é a verdade, por que a gente depende tanto da ciência, a importância da ciência na nossa vida. Isso é o legado que a gente tem que deixar desse vírus. O mais impressionante foi como rapidamente absorvemos essas tecnologias de colaboração como nunca antes. Isso demonstra que quando a gente tem uma crise batendo a porta, você pode montar várias estruturas de negócios e tentar entender como é que acelerar a digitalização nas empresas, mas nada como a necessidade para fazer a aceleração dessa digitalização. Acelerou provavelmente boa parte do trabalho que o Renato está desenvolvendo. E esse movimento demonstrou ao mundo inteiro como podemos obter maiores resultados quando lançamos o mundo da nossa inteligência coletiva, num ambiente de colaboração. A partir de um propósito, se todas as pessoas se ligam nesse propósito, que eu achei muito bem colocado, a gente vai buscar a colaboração. Através da colaboração, a gente vai encontrar resultados. E a relação em rede hoje, ela está atendendo a esse caminho. A gente precisa, a única forma da gente conseguir se relacionar com mídias digitais, com transhumanismo, com tudo que está vindo pela frente e a velocidade com que essas mudanças vão acontecer, eu não tenho a menor dúvida que vai ser a nossa relação em rede, utilizando a tecnologia para facilitar essa relação em rede e assim a gente mudar a própria relação nossa com o trabalho, onde a relação com o trabalho ela deixará de ser apenas uma forma de cumprir as necessidades básicas da pirâmide de Maslow, mas também ser uma forma da gente se relacionar com o mundo, com o outro e também gerar recursos financeiros para a nossa subsistência. Porque muito trabalho já vai ser automatizado. A gente começa a ver outras formas de ser remunerado, como, por exemplo, por sorrisos que o Renato colocou. Esse é o novo mundo que nos aguarda. Não é o mundo da gente entrar às 8 e sair às 6 da tarde, às 9 da manhã, às 6 da tarde numa empresa, bater ponto e trabalhar. Não é mais isso. A relação com o trabalho, ela muda, ela passa a ter que ser uma relação muito mais holística, onde o trabalho, a nossa vida e todas as coisas vão estar muito mais interligadas. Você não vai bater ponto para trabalhar de segunda a sexta. Você vai trabalhar o tempo inteiro, gerando fluxos de negócios e de trabalhos. E aí, beleza. E aqui o que eu faço é um convite para reflexão e uma provocação, né? Será que devemos continuar a envidar esforços na criação apenas de grandes organizações que gerem impacto positivo em milhões de pessoas? Ou deveríamos buscar um equilíbrio da diversidade através de empreendimentos menores, onde pessoas impactem e sejam impactadas positivamente por quem quer que esteja perto? E, através dessas relações de redes exponenciais, fazer com que as pessoas impactadas façam o mesmo. Ou seja, nós vamos nos contagiando exatamente como o vírus. Um só que impacta milhões concentra riqueza. Vários que geram impactos positivos e recíprocos mudam a vida de bilhões
exatamente como esse vírus nos ensinou a fazer. E a forma como eu entendo que organizações, pessoas que vão se relacionar em rede de forma descentralizada, as pessoas vão se conectar através de propósito. O propósito é uma coisa muito maior que vai fazer com que as pessoas se agrupem e talvez criem até novas formas, porque isso é um questionamento que eu fico na apresentação da Valéria, que eu fico pensando, como é a cultura numa rede globalizada, onde a gente já não tem mais essas distâncias. Como a mulher de burca me enxerga e como eu enxergo a mulher de burca, são relações minhas subjetivas, mas que está dentro de um contexto como um todo. Como é que passa a ser essa relação nesse mundo em rede? Essas mesmas pessoas com essas culturas tão diferentes estão se relacionando o tempo inteiro. Não mais dentro do ambiente das corporações. Então, multiculturalidade. É isso aí, Valerinha. Então, o que eu queria deixar aqui mais essa provocação, era fazer uma conexão e mostrar para vocês o que eu realmente acredito. Eu acredito que as nossas relações vão ser permeadas dessa forma. Pequenos e grandes empreendimentos vão tornar a nossa economia, a nossa cultura e a nossa forma de vida mais resiliente, mas dentro desse ponto de equilíbrio entre a eficácia e a nossa resiliência. Muito bem. Rapidinho, viu? Excelente, Valéria. Excelente. Ê, Xará! Muito bom! Muito bem. Tem uma pessoa que queria falar na sequência, que é o Ravales. Sí, como no, por supuesto que sí. Nossa, eu adoro porque eu começo a viajar aqui, né? Eu tava quase, nossa, é melhor do que um Beck. Então, vamos para o mundo da gente aqui. A Valéria trouxe o Renato trouxe uma coisa antes, a Valéria, os comentários sobre cultura e doutora Valéria. Ela fica brava. E a Valéria fez umas amarrações que tem uma coisa legal, fazendo uma retrospectiva rápida, é viagem mesmo. Eu sou engenheiro e economista, então eu fiz 2 proezas na minha vida, que eu estudei engenharia e estudei economia. Só que hoje eu trabalho diretamente com design. Quem está mais próximo, minha Karen conhece minhas loucuras, a Marcelo, o Carlão, as Valérias. E hoje eu trabalho num lado matemático chamado Best Matching. E o que é que o Best Matching provoca? É equações perfeitas, que na verdade não existem. Então, eu venho do mundo onde eu trabalhava pensamento complexo, comecei a falar de pensamento sistêmico, comecei a falar de quebra de arquétipos e não caminhos falsos, né, onde você contorna arquétipos, mas não larga o osso. É as falhas que o Renato fala na transformação digital. A pessoa jura que faz, mas não acredita, então não faz. Então, se a gente der uma respingada no Simon Sinek, fantástico, Golden Cycle na veia, e assim, não foi criação dele, mas ele teve o dom fantástico de colocar aquilo de uma maneira fantasticamente inteligível. Ele trouxe para uma coisa que... E ele fala de um jeito que eu só consigo escutar ele falando assim, pá, né? Não é aquilo, não vende, né? Como é que quebra o status quo? E a gente evoluiu para um patamar de... Hoje eu tenho um vínculo no Design de Purdue, onde eu trabalho com a engenharia industrial como designer, desenhando best matchings. E o meu foco lá é a viabilidade disso. Então, casou com o que a Valéria trouxe, porque eu trago a lógica do que você quer como recompensa. O que é que você ganha com isso? Então, a gente fala muito do... a gente falaria antigamente na economia pura uma propensão marginal a poupar ou propensão marginal a consumir. E a pergunta que a gente faz hoje é poupar o quê e consumir o quê? Deixou de ser só o monetário, deixou de ser o patrimônio. E vem o link com moedas sociais, com todo o vínculo, como a Valéria trouxe aí. E a gente tem uma provocação que a gente reverteu isso para a tecnologia. Hoje a gente fala de... Eu tenho um programa que nunca fica pronto, isso tem muito a ver com o que o Renato fala, transformação digital. Então eu trabalho gerenciamento de expectation e requirements. E esses expectation requirements são vivos, e isso revolucionou o conceito de desenvolvimento de sistemas. Eu matei o ML, eu matei XUML. Eu disse, teu programa não vai ficar pronto, vai reescrever ele num tempo médio de 2 anos, 100% dele. E com isso a gente consegue transformar junto com a tecnologia. Então, as amarrações foram fantásticas. Por isso que eu falei que eu estou viajando aqui, porque o Renato começou com uma base super da importância de como se entende transformação e traz isso para uma realidade. A Valéria, brindou com a lógica da cultura do ethos e do que você gera em cima daquilo e do hábito. E o texto citado é fantástico para isso. Você começa a se ver naquilo e fala, caramba, eu só prego isso, eu não faço isso.
Quando veio a Gig Economy, ou Gig Economy, que a Karen vive isso, eu também vivo, o Marcelo, eu tenho uma empresa de consultoria com vários consultores PJ, e o que mantém eles comigo, entre aspas, é um darwinismo. Ou eles têm a minha cultura, eles não ficam. E isso é muito forte, então a gente vai fazendo uma seleção daquilo. E chega numa economia, a gente falando de economia sustentável. E o sustentável numa maneira muito mais ampla do que o triple bottom line. Então, nas minhas maneiras loucas de fazer minhas conexões, a conatividade, Carlão que aguenta fazendo muito isso, eu tô amando. Então, gente, viajei pra caramba. Valéria, foi melhor do que o Cook lá de nossa terrinha de Minas, que a gente não tá lá. O resultado foi magnífico. Só parabéns e gratidão por estar compartilhando com vocês tudo isso. Viajei muito, mas acho que deu uma amarração legal. Muito bem, legal. Legal. Muito bem, pessoal. E aí? Mais perguntas, mais comentários? Alguém quer falar alguma coisa em cima do que falou o Raul? Eu vou falar em cima, então, do que falou o Raul e da Valéria Queiroz agora. Obrigada por apresentar esse conceito, Valéria. Eu não conhecia, mas está dentro que amarra, exatamente, amarra tudo. E a gente procura fazer isso nas companhias, mas sempre ficam né, são silos. Então, uma pessoa, eu estou trabalhando cultura, eu estou trabalhando tecnologia, eu estou trabalhando agora sustentabilidade. Mas essa integração é fundamental, senão nem a cultura, nem o propósito, nem nada se alinham. E aí eu trago aqui um pouco do conceito de felicidade, ou seja, bem-estar subjetivo, que não é felicidade, é que, cara, se o colaborador não estiver feliz naquele lugar e o propósito não estiver alinhado, nada disso acontece, nada. E aí eu venho com a teoria da compaixão, que parece tudo muito vago, mas cientificamente falando, a compaixão pode ser a grande integração, a grande malha que integra isso tudo, porque se você faz um trabalho colaborativo por alguém sem exigir nada em troca, isso te blinda do cortisol, do estresse do dia a dia por 48 horas pelo menos. E você faz isso feliz com as ferramentas de tecnologia, isso promove inovação, porque isso é orgânico, né? As pessoas vão fazendo, vão vendo os resultados e vão querendo fazer mais. E eu acho que essa integração que você falou, Valéria, é fundamental mesmo, mas tem que estar, de novo, parte dos KPIs da companhia, né? E aí eu fiquei feliz, eu botei até do ESG, que graças a Deus os mercados agora, e aí se a empresa não abraçar esses conceitos porque acreditam, vão ter que abraçar pelo financeiro, porque hoje o valor das ações estão medidos pelo ESG também, né? Para quem não conhece, ESG é Environment, Social e Governance, Corporate Governance. Então, eu estou adorando isso tudo, e principalmente porque agora os KPIs de valor das companhias têm a ver com o abraço disso tudo. Então, obrigada pelos novos conceitos e parabéns a todos os três que apresentaram. Obrigada mesmo. Gente, eu queria fazer um adendo a Xará, que eu achei sensacional, e no meio ela fez uma pergunta, eu até falei assim, multiculturalidade, mas e que é uma questão. Quando a gente pensa em cultura, né, a gente sempre pensa, bom, se cultura é a diferença, uma cultura que for a cultura do planeta Terra não é a cultura, né? Então, assim, como é que fica a questão quando você tem essa multiplicidade de grupos e possibilidades conectivas? Aí eu vou falar uma coisa que é de antropologia estrutural 1, e que eu falei hoje já, elementos essenciais da cultura, diferença e identidade. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque, que nem quando eu era heavy metal na minha adolescência, uma vez eu estava em Jundiaí e a gente estava passando de carro para ir na casa da minha tia e passou um garoto de 15 anos, eu tinha 14, cabeludo, com uma camiseta do Voivode. Eu fiz meu pai parar o carro e eu fui lá falar com ele. Eu falei assim, nossa, esse cara é da minha tribo. Era um oriental, né? E aí, Simone, que você gosta de Voivode? Eu também gosto. Ai, puta, que álbum você tem, não sei o quê. Porra, essa cidade é uma merda. De onde eu venho também é uma merda. O que é isso, gente? É identidade. Então, nós estamos aqui porque os nossos códigos de valores, de alguma forma, se alinharam e nos trouxeram. Então, a estrutura de redes dentro de uma multiplicidade cultural faz com que, organicamente,
pessoas com afinidade de interesses, de trabalho, de propostas, da gig economy, o que quer que seja, vão se alinhando e vão criando novos sistemas. Aí é onde nós temos a cultura, que é a única coisa que faz com que nós nos diferenciemos dos animais, não acho que é a única, mas enfim. E ao mesmo tempo nós somos as formiguinhas ou os macaquinhos prego que pegamos a pedra e quebramos o coquinho, né? A gente quebra o coquinho, então a gente também usa ferramenta. É onde a gente usa aquilo tudo que o Renato falou. Então, eu acho sensacional, porque aqui nós estamos criando uma cultura, quer dizer, os códigos de valores de cada um nos trouxeram aqui, nós começamos a estruturar uma rede e nós estamos alinhados na representatividade. Desculpa, representatividade, eu estou com inclusão na cabeça, na reciprocidade. Lembra que eu falei que a cultura tem três elementos fundamentais? Regra, bom, nós conseguimos nos organizar por meio de alguma regra, né? Estamos aqui, vamos usar o Zoom, que hora, não sei o quê. Regra, reciprocidade e compartilhamento de valores. É isso. Muito bem. E posso complementar um pouquinho, Valéria, também? Lá nos idos de 2000, ficou badalado, não sei se vocês conhecem muito o Manuel Castells. Para quem não me conhece, né, eu sou Roberta, sou antropóloga também, sou designer também, atuo em governo. Então, fica aqui para mim um carinho e agradecimento aí de toda essa discussão. Mas, para enriquecer, tem dois autores que eu trabalho desde lá de 2000, que eles vêm falando desse fenômeno em rede, que é o Manuel Castells, que ele vai falar agora dessa junção, dessa sociedade em rede e da desterritorialização das relações, das identidades virtuais, da composição desses grupos, que tem a ver com a transformação digital, e que com tudo isso que a Valéria está trazendo como cultura, e com tudo isso que a Valéria Queiroz traz também, né, na fala dela, né? Como é hoje? Antigamente você tinha um estranhamento antropológico, estranhamento da cultura muito mais evidente, porque a cultura estava muito enraizada num local. Então a gente está nessa transformação social, através a transformação digital, ela traz consigo também novos limites da cultura, novos limites de identidades, e a gente está dentro de um fenômeno que ainda não é estudado nem pela antropologia. A gente está aqui, enquanto rede, fazendo um esforço de juntar, de fazer uma tentativa de interpretação híbrida dos fenômenos para construir aí essa coisa que é nova. E por falar em híbrido, tem outro autor que eu acho legal também estar compartilhando e está trazendo aqui, que é o Stuart Hall, que ele vai trazer essa primeira questão das identidades híbridas, advinda da sociedade urbana. Então, são dois autores aí que estão namorando e dando geralmente um panorama de futuro para isso que a gente está vivendo hoje no presente, tentando desvendar o que é, e que tanto tem a ver com a cultura, e que ele linka as duas falas, tanto a da Valéria, que traz muita questão da identidade cultural, quanto a da outra Valéria Queiroz, que traz assim, quem é esse novo ser que está sendo forjado diante de tudo isso, né? Eu queria brindar aí vocês com esses dois autores que eu acho que vale muito a pena ler, né? Pierre Bourdieu, eu acho que é obrigação, e aí a gente vai caminhando aí para esses novos autores, tentando fazer esse crochê todo com essas novas redes, essa nova forma de governança. Eu postei um livrinho aqui, gente, brinde, brinde do evento. Esse livrinho do Roque Laraia é um professor da UNB, o Carlos leu, né? Super fácil. Sim, muito bom. É super fácil, super gostoso de ler, assim, é fininho, e você entende muito bem o que é cultura. O que é cultura. É uma delícia de ler. É o livro, vou colocar assim, livro básico do grupo. Quem se interessar pelo tema já está aí, é só baixar. Valéria, eu faço uma brincadeira, aí até pro Renato, deve sentir isso na pele, mais intenso do que eu, que o pessoal fala assim, não, mas para transformação digital, como é que a gente se prepara? Eu falo, cara, psicologia, antropologia, sociologia e talvez até um pouquinho de gestão.
mas a gente tem um trabalho antes tão foda para chegar no que eu preciso, que não é assim, né? É claramente o nome tecnologia não é turnkey. Então, cara, é muito diferente. Sim. O que vocês... Alguma pergunta mais? Algum comentário mais? MC Carlão. Senão eu só queria saber da Roberta qual é o sobrenome. É Stuart o quê, Roberta? Se ela pudesse escrever no chat os autores, fica mais fácil. Esse é um dos pedidos que eu tenho. Esse é um dos pedidos que eu tenho. Aqui. Eu posso mandar esse livro. Obrigada, Valéria. Eu consigo mandar esse livro aqui, peraí. Ótimo. Aqui, gente, eu sou a hacker do poderia fazer PDF. um apanhadozinho, né? Só com essas indicações de referência do... É o pedido que eu tenho. Do Encontro 1. Pessoal, por favor, vocês, alguns escreveram no chat. Eu gostaria de pedir, se vocês conseguem, porque nós vamos fechar aqui, eu não sei se a gente consegue fazer a transcrição do chat, talvez sim. Eu acredito que é possível. O chat salva, Carlão. Junto com o arquivo de imagem e áudio, tem um arquivo do chat. Ótimo. Então só é resgatar no diretório. O que eu gostaria de pedir é exatamente essas informações para que a gente possa fazer o nosso repositório, né, do nosso primeiro encontro. Acabei de enviar o Stuart Hall, Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Também é um livrinho fininho e é super... Gente, eu tenho o Manuel Castells também. Vou mandar tudo aqui. Tem vídeo também, é legal fazer uma curadoria dentro do YouTube, que do Manuel a gente encontra bastante coisa. Muito. Até PDF. Acho que a gente tem aqui umas tarefas, né? Acabei de enviar. A Sociedade em Rede 1, tá baixando. Ok. Tem alguma coisa que eu queria só voltar, um comentário que eu acho que eu quis pegar aqui da nossa conversa para que a gente possa concordar no próximo passo, né? A Karen citou as empresas que hoje são avaliadas, né, da forma dos seus, seus números financeiros, elas são avaliadas pelo mercado como um todo, mas também são avaliadas por outras características, outros parâmetros, né, que surgem e que começam a diferenciar aquelas com uma preocupação. Tem uma pessoa entrando agora no chat, na call. Elas começam, nós temos outros parâmetros de avaliação, né? Como você falou do ISD. Nós temos a nossa realidade do Brasil, que, como vocês conhecem, eu venho de uma empresa multinacional e eu tenho muita experiência da empresa multinacional e de outras unidades dessa empresa multinacional de vários outros países. Mas todas as vezes que nós falamos de Brasil, eu tenho a sensação que vem de todos, e isso é refletido nos números que o Renato compartilhou, que nós temos um atraso, se eu posso dizer essa palavra, um atraso, um descompasso do momento que o mundo está vivendo e do momento que nós estamos vivendo. Está claro que criar um ambiente favorável a mudanças requer muitas habilidades. Todos vocês colocaram, o Raul fez os últimos comentários, da complexidade que é chegar lá, né? Então, eu acho que nós poderíamos nos desafiar a, no nosso grupo, conversar sobre o nosso próximo encontro. Eu gostaria que a gente marcasse, talvez, em 3 semanas, o nosso próximo encontro. Eu acho que o evento, através do Simpla, funcionou. A gente pode usar a plataforma do Renato, que também se disponibilizou. Eu não sei as vantagens e desvantagens de uma e de outra, mas isso a gente conversa separado depois. Mas, primeiro, então, nós temos um desafio de desenhar o nosso próximo evento, porque eu acho que esse foi extremamente legal, os inputs que vocês deram aqui,
no maior momento de presença, acho que nós tivemos 28 pessoas. Segundo, nós vamos subir esse arquivo, esse vídeo no nosso canal, que a gente criou um canal no YouTube para isso. Tá? Eu quero pedir para vocês que nosso canal é fresquinho, e deve ter uns 4 ou 5 subscribers, dos 4 ou 5, 3 são aqui de casa. Eu, minha esposa e meu filho, para começar a dar volume. Manda o link. Né? Eu já mandei no grupo, mas eu vou mandar de novo. Então, por favor, acessem o canal Ainda é Vazio, subscribe, para a gente começar a ter um pouco de volume. E eu acredito que nós vamos conseguir transformar essas nossas conversas e as conversas que surgem dentro do nosso grupo do WhatsApp numa troca de experiências, numa troca de informações muito mais parruda. É o que eu acredito. Eu acho que nós estamos lançando uma sementinha para nosso Chief Cultural Officer Channel. Né? Uma das coisas que para terminar, eu acho que nós temos aqui 2 exemplos que nós tivemos hoje. Nós viemos com uma pegada conceitual, antropológica, e nós viemos com uma pegada pé no chão, execução. E eu acho que é extremamente importante a gente manter essa dualidade de conceitos, de como fazer as coisas e de conceitos, de referências, de materiais e de estudos, mas ao mesmo tempo a gente vir também com exemplos práticos, porque aí a gente consegue dar mais valor e dar mais capacidade para as nossas pessoas que estão aqui participando partirem para uma ação efetiva no seu dia a dia. Né? Então, se vocês estão de acordo, a gente pode continuar falando no grupo. Vamos falar do próximo evento e vamos tentar tratá-lo e fazê-lo dentro de 1h30. A gente extrapolou um pouco hoje. Eu vou ser mais chicotinho da próxima. Eu vou começar a cortar, né? Aqueles caras que tiram o microfone, né? A pessoa fica sem fala lá no congresso. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é um ambiente aberto. Nós não estamos aqui para seguir tantas regras, nós estamos para trocar. E eu estou muito satisfeito de ter participado disso, de ter tido com vocês aqui 1h30, 2 horas de uma experiência diferenciada. E muito obrigado. Convido todos para contarem, compartilharem, para que a gente possa crescer mais esse conceito. Nada é possível ser feito se você não toca as pessoas. E se não são elas que fazem acontecer, não é isso? Sem isso, um abraço. Vamos ficar só na teoria. Gente, eu repliquei já o canal lá no grupo da gente, é o último item que está postado agora. Eu sou o 12º inscrito no canal. Uau, já então vamos 12. que vamos. Gente, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, aí é mais talvez uma necessidade minha. Será que existiria um canal, um momento, um lugar, ou sei lá, porque se esse vai ficar gravado, né, talvez não seja tão legal a gente discutir questões reais. Mas eu sinto, quando a gente falou que ia ter essa conversa e tal, eu sinto muita necessidade de trocar alguns cases reais, algumas dificuldades que tem com clientes reais acontecendo, sabe? Não colocar nome dos clientes, mas, enfim, falar, cara, o que vocês fariam num caso como esse? Tem algumas vertentes de alguns projetos que acontecem que você fala, com esse grupo tão rico poderia ser legal tirar umas dúvidas. Qual caminho vocês acham melhor? Porque aí uma conversa como essa não dá para postar no YouTube, por exemplo. Não, porque mas são cases reais que vão fazer link, talvez, né? Acho que pode ser, mas eu acho que é possível. CCO rolê. Rolê do CCO. Mas eu acho que o ponto que a Karen trouxe era mais ou menos o ponto que eu estava mencionando antes. A gente tem que trazer os dois lados. E talvez, Karen, né, nesses exemplos, ser um cuidadoso, passar por entre nós, eu acho que a gente também tem que validar isso, né, para a gente assegurar que não escapa. Se eu 2, 3 pessoas dão uma olhada no que você vai falar, no que o outro vai falar, para falar, olha, será que isso não vai, né, estragar alguma coisa futura para você, né, alguma referência? Eu sugiro em algum momento, Carlos, nesse caso, no momento que for fazer, eu ter um momento câmera desligada, por exemplo. Também poderia ser isso. Eu acho que o registro, ele vulnerabiliza determinadas trocas.
Podemos tratar desse jeito. E só para complementar, tem um grupo que chama Tribe, que eles fazem uma metodologia sobre isso, que chama Gift Sessions. Talvez a Datise que esteja no call aí, ela saiba melhor do que eu explicar. Mas é um grupo que se reúne e as pessoas trazem as suas possibilidades, e o grupo todo colabora com uma metodologia para sair uma solução dali. E se a Karen está sugerindo que é trazer cases para entender melhor os problemas, a gente pode usar essa metodologia de Gift Sessions aí e convidar a Tribe para participar pelo menos uma vez para vocês verem se é legal. Eu acho que gente, eu só acho que são duas estruturas diferentes. Vamos lá. A primeira ideia, até eu fui mais teórica mesmo no início, e eu acho que eu acho que uma coisa que eu não vou abrir mão é a gente estar todo mundo na mesma página sobre conceito de cultura. Perfeito. Entendeu? Porque é um grupo sobre cultura empresarial. Sim. Porque tem gente que, por exemplo, não sabe a diferença de cultura e de sociedade, e cultura vira qualquer coisa. Nossa, o que fazem lá é cultura, então tudo vira cultura. Então, isso eu acho que não dá para abrir mão. Outra coisa, né? A primeira ideia eu tive de transformação digital, porque é um tema muito quente. Eu falei, Renato, você não quer falar? Só que assim, tem tanta gente com tanto conteúdo legal que eu acho que são duas coisas diferentes que podem correr paralelamente. Por exemplo, antes de até resolver um problema, a ideia seria dar voz para que todo mundo falasse o que faz, entendeu o que eu quero dizer? Por exemplo, eu entendi muito bem o que a Valéria faz em relação a redes, não é só o que ela faz profissionalmente, é o que ela pensa, o que ela atua, é também o Golden Circle, mesma coisa o Renato, mesma coisa o MC Carlão, entendeu? Numa segunda vez a gente traz outros temas, outras pessoas. Eu acho que, paralelamente, a gente poderia também fazer essa coisa mais focada. Sabe por quê? Porque senão a gente vai acabar não fazendo esse circuito, né? Que seria a ideia inicial de poder conhecer a galera e entender o que o pessoal faz ou qual que é o interesse que tem a ver de cultura. Entendam que não é jogar água fria, muito pelo contrário, porque eu acho que até funcionaria enquanto estrutura, enquanto método, melhor se fosse uma coisa direta. O que vocês acham? Eu posso comentar, quando eu citei as duas frentes, a frente da teórica, conceitual e a frente prática, na linha do que nós fizemos hoje, era exatamente para a gente conseguir manter os dois numa discussão assim. Eu acho que o que a Karen trouxe, que a Roberta sugeriu e que, de uma certa forma, nós concordamos, é algo que nós vamos conseguir também fazer dentro do nosso grupo. A gente só precisa encontrar a forma. Pode ser um bate-papo específico, câmeras off, pode ser, a gente pode fazer como a gente achar melhor. Nós temos um quarto branco pela frente. Aliás, não é mais branco porque nós já temos o vídeo de hoje, né? O conselho. Mas nós temos pela frente a possibilidade de desenhar, e aí vamos buscar os designers, de como a gente pode transformar essa nossa experiência aqui em algo muito mais amplo do que um grupo de WhatsApp. Eu acho que quando eu abracei a causa e falei com a Valéria separado e quis fazer o banner e quis atrás de fazer o canal no YouTube, a Valéria também criou um grupo no LinkedIn. A ideia é exatamente isso, que a gente possa, a partir dessa unicidade ou dessa identidade, para usar as palavras da Valéria, que nós temos nesse momento, que a gente crie algo que possa nos favorecer e nos dar uma base para falar disso para muito mais pessoas. Porque, como eu disse, eu não consigo ver nenhum sucesso se você não tiver o seu ambiente fertilizado, preparado e essa turma entendendo dos valores e como elas se relacionam. Então, eu não quero esticar muito mais. Parei aqui. Só para falar que eu acho que o que a Valéria propôs, e eu acho interessante, a mim particularmente me interessa, eu acompanho muitos grupos, né? Eu faço etnografia com grupos de inovação.
E às vezes eu sinto falta de uma verticalização nos assuntos, um aprofundamento em algumas. A gente também não pode perder o link disso, senão vira uma troca de experiência do que a gente já faz e a gente não vai para outro lugar. E aí, o que eu acho interessante para acolher um pouco isso do que a Karen traz, é ter um momento de liberdade de falar, mas que tenha a ver com o conteúdo, né, tratado, não está desconectado, está dentro de um ecossistema, teórico, e que, claro, vai ter a reflexão prática. Para mim, é perfeito. Tá falando com a Valéria e o Renato Grau aqui e a outra Valéria, eles trouxeram o meu ecossistema de trabalho. Então, eu mesma teria mil cases para estar debatendo aqui com vocês. Mas a gente aí ter essa liberdade, assim, de repente ter um jogo, ser um game. A gente vai fechar o microfone em tantos minutos para as pessoas poderem fazer intervenções. Mas eu acho que o que a Valéria traz não é também fechar isso, mas não deixar perder a qualidade, essa qualidade da verticalização que está faltando tanto nesses grupos de inovação. Pelo menos eu sinto isso, né? Que você encontra os indivíduos com muito conteúdo, mas cada um dentro da sua caixa. A gente poder trocar esses conteúdos profundos, ter um espaço para trocar conteúdos profundos é muito bacana. Eu concordo. Acho, né? A troca de experiências práticas, ela precisa acontecer, né? Que é o conceito do aprendizado, né? Resolvendo problemas reais. Eu acho que esse é ou do compartilhamento de aprendizado em cima de problemas reais. Vamos continuar conversando sobre isso. A gente pode criar um bate-papo aí, fazer um design de um formato. Vamos fazer um Google Docs? Não sei se é um Google Docs para quê, para fazer uma pesquisa. Eu tenho muito documento, Val, muitas coisas. Eu sou mais da prática. Vamos abrir aqui, conversar, resolver, assim. Eu sou mais... É muita função, não dou conta, não. Abrir um espaço para essas discussões são interessantes, sim, porque aí eu concordo com a Karen. É importante a verticalização, é importante a parte teórica, mas a gente pode ter um espaço, né, para fazer, para desenvolver, para trazer... Pensar. Né? A gente quer fazer um design agora? Acho que já estão 2 horas e pouco, talvez. Agora eu já estou passando para outro compromisso. Imagino, né? Porque eu já tinha me comprometido com foi até a hora. Temos uma foto de quem está todo mundo aqui. Uma foto de todos os participantes nesse momento, para a gente lembrar de todos. Depois, eu tirei aqui agora, mas a gente pode falar. A única pessoa que... o Luciano está aí, eu não vi o Carlos Monteiro, Luciano, Flávio, Selma, Gabriel... Bom, vocês estão pior que meus alunos, hein, gente? Ninguém quer mostrar a cara. Mas tudo bem, faz parte. Talvez eles não tenham penteado o cabelo como eu me preparei. Eu agradeço muito agradecida mesmo pela oportunidade, e a gente vai se falando. Vamos terminar todos? Vamos? Sim, acho que tá bom por hoje. Valeu demais, pessoal. Valeu muito. Muito obrigado. Renato, parabéns. Renato, obrigada, Valéria, gente. Parabéns. Grande Carlos, parabéns pela moderação. Carlão, gostei de você. Aê, MC Carlão! Eu sou aprendiz. Eu tenho que começar pelo cara que mexe no microfone e liga a máquina. Entendeu? Eu sou aprendiz de vocês. Eu sou jovem. Temos que ser modestos. Boa, beijo. Parabéns. Valeu, parabéns. Tchau, com Deus. Tchau. Muito obrigado, Tonon. Muito obrigado, Tonon, pela sua ajuda. Você foi muito bom aqui para dar mais tranquilidade para mim. Salve, Carlão. Imagina, meu irmão. Valeu. Estamos juntos sempre, seguindo juntos. Valeu, obrigado gente. vocês. Até mais. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.